Olá, Papianos. É um prazer estar aqui de volta ao congresso da ANPAP. Para esse congresso, eu trouxe uma comunicação sobre Pansete, um dos artistas mais importantes, né, feito, eu diria, de um segundo estágio da modernidade nas artes plásticas brasileiras, um artista atrelado a certas adjetivações que eu diria redutoras, né? Então, muito colocado como um pintor marinheiro, né, ou pintor de belas marinhas, o que não corresponderia, de fato, às grandes contribuições que esse artista trouxe à história da arte. Acho que o primeiro ponto a ser levantado é o fato a respeito do signo social, da perspectiva social, né, que é o meu debate para essa comunicação. No que isso se consistiria? Primeiro, as escolhas, né, dos personagens para as suas pinturas de retrato. São personagens, né, que, enfim, estão atrelados a figuras ou tipificações sociais como o pobre, negro, o campesino, a mulher, a criança, a ambientes, festejos, situações, atmosferas conectadas, associadas a um imaginário de classes sociais menos abastadas, né? Muito mais de classes menos abastadas do que ao ideário de uma pequena burguesia. Essa escolha de Pansete está atrelada também à sua própria biografia, né? Pansete nasce numa família de imigrantes italianos, pobre, ainda em São Paulo, né? Ainda muito jovem, segue para a Itália para morar com o avô e o tio, passa por uma série de ofícios, né? Tem uma série de ofícios como trabalhar em fábricas, ser garçom, trabalhar em hotel, ingressa na Marinha Mercante italiana, volta ao Brasil, trabalha como estivador, depois, enfim, faz alguns serviços também para a Marinha Mercante brasileira, até que finalmente ingressa na Marinha de Guerra. Então, esse ambiente, né, popular, ele é muito caro ao Pansete, né? Apesar, enfim, de o conhecermos, né, como um grande artista brasileiro, como ele é, né, com uma certa fama, no final da sua vida, nos anos 50, segundo determinados biógrafos e críticos, né, que acompanharam o seu trabalho, consegue uma certa recursos econômicos, né, de certa maneira abastados, né, abundantes, mas ao longo da sua vida essa atmosfera do popular foi muito presente, né, e ela é trazida, né, para as suas telas e desenhos. Né. Então, o primeiro trabalho que eu trago para discussão é o Autorretrato com Marreta, um trabalho pertencente à coleção do MASP. Vocês podem observar, né, a presença, enfim, do signo, da marreta, né, como do objeto marreta como um signo, né, do trabalho, do ofício, a própria forma como o Pansete se retrata é de um campesino ou de um operário, né, mas sem dúvida nenhuma, portanto, de um sujeito voltado, né, ao trabalho, né, a indumentária, né, simples, sem associada também a essa atmosfera do popular, né? A gente pode perceber no chapéu, na camisa dele, a tensão, né, do braço segurando a marreta, né, que é o objeto ali que, sem dúvida nenhuma, impera essa tela, e o seu olhar, né, enviesado, mas ao mesmo tempo fixo, né, em direção ao público, né, essa imagem que é consciente, né, da sua presença, é uma imagem que especular, né, não só porque cria essa relação de espelho, né, com quem assiste, né, pensar que esse trabalho, enfim, faz parte de uma coleção institucional, né, enfim, já havia, né, o processo corrente naquele momento se dava, né, o processo
de institucionalização da arte no Brasil, né? Então, a imagem especular no sentido de criar um espelho para com o público, mas também de especular, eu diria, investigar, né, esse cenário da pintura brasileira nos anos 40, né, ainda muito voltado para um debate sobre a identidade nacional, mas que deslizava às vezes para o terreno do exótico, né, para o terreno da alegria fortuita, né, da mulata, né, esse termo hoje tão pejorativo, né, mas que era propalado na época, né. Então, acho que o Pansetti, ele elabora signos que são muito importantes para se pensar num desvio da pintura brasileira, né, naquele momento, né. O segundo trabalho que eu trago é um outro autorretrato, 1940, agora da coleção do Museu de Arte Brasileira da FAAP, ainda, né, esse Pansetti campesino, né, então essa atmosfera ainda popular, né, que a gente pode mais uma vez observar na indumentária, no chapéu, na roupa, a barba por fazer, né, que também traz esse signo de um certo distanciamento, né, da pequena burguesia, um olhar, de certa maneira, entristecido, melancólico, né, a melancolia, né, que vai ser algo também muito presente, né, eu diria, de maneira geral, no trabalho do Pansetti, mas que é uma melancolia, eu diria, que faz parte da própria formação do Brasil, né? Se a gente olhar, por exemplo, para o Paulo Prado, né, escrevendo Retrato do Brasil, ou a poesia simbolista do Olavo Bilac, né, a tradição escravocrata, né, brasileira, né, muito a história, né, de uma perseguição, né, social, né, de uma não mobilidade social no Brasil, né, essa ideia da tristeza, da melancolia, ela é muito, eu diria, enraizada ali na cultura, na sociedade, né, brasileira, né? Eu diria até que a imagem de um Brasil festivo e alegre seria pós Macunaíma, né? Pós Semana de 22. Eu acho que o Pansetti volta, né, resgata esse histórico, né, da formação brasileira. A melancolia não é algo tipificado, digamos, apenas na produção, né, desse artista, né? Mas acho que ele traz isso de volta no seu trabalho. Um outro autorretrato, também da coleção MAB FAAP, esse feito 12, 14 anos depois do anterior, né? É um Pansetti, portanto, mais maduro, mas ainda também com essa indumentária, digamos, ligada ao popular, a barba para fazer, né? O chapéu um tanto diferente do anterior, mas também longe, né, desse ambiente pequeno burguês, né? Início dos anos 50, o Pansetti já era o Pansetti, né? Então um artista bastante conhecido, que já tinha, enfim, um reconhecimento da crítica, feito exposições fora do Brasil, já tinha seus colecionadores, né? Então era um artista dos mais importantes, né? Já era um dos artistas mais consagrados, né, naquele momento. E ele, né, atrela ainda, associa a sua imagem, eu diria, não só esse Brasil, não só a sua biografia, mas também a esse Brasil ainda carente, né, do ponto de vista socioeconômico, né? Por mais que a modernidade estivesse acontecendo no terreno técnico-científico, né? No campo social as desigualdades ainda eram muito grandes, né? E no campo da pintura havia sim realmente um olhar, né, para o que eu chamaria de um corpo subalternizado, né? Por exemplo, são esses que eu citei há pouco, né? O corpo negro, o corpo pobre, a mulher, a criança, né? Mas de uma maneira, às vezes, exotizada, né? Que não é o que acontece no Pansetti. Em Retrato de Lourdes, por exemplo, né, você tem a presença desse corpo negro, feminino, né? O olhar da Lourdes é um olhar cabisbaixo, né? Não confronta o espectador, né? Apesar da sua feição, né? Enfim, um pouco, digamos, raivosa, né? Ligeiramente raivosa, né? A gente percebe isso nos lábios cerrados, né?
o olhar não é um olhar de confronto, né? Mas é um olhar, eu diria, um retrato de empoderamento dessa figura, né? Que era pouco vista dessa forma, né? Por exemplo, aqui não é a mulata, né, de Cavalcante, né? É um corpo negro se colocando por completo, ocupando por completo, né, essa tela. Já Francisco é um menino, enfim, um retrato de um jovem, né, provavelmente em São João del Rei, né, que é uma das cidades que o Vanzetti morou. A gente tem também uma feição do Francisco um tanto raivosa, né, mas o seu olhar é aquele típico olhar pansetiano, né, um pouco enviesado, mas ao mesmo tempo no meio do caminho, né, ele fica entre esse olhar enviesado e esse olhar fixo, também acho que consciente, né, de que ele não é só imagem, né, mas de que ele é um corpo, né, e de que ele provoca situações, de que ele provoca debates, né. Eu acho muito interessante a maneira, portanto, como o Vanzetti elabora essa presença do corpo negro no seu trabalho. E um último trabalho, para eu fechar aqui a minha apresentação, é de uma série, né, extensa do Vanzetti, a Baeté, e aqui eu escolhi esse trabalho porque é uma obra onde o Vanzetti retrata o corpo negro, de novo feminino, né, tudo nos diz que é um corpo negro feminino, mas de costas, né? Eu acho que aqui é um signo importante para se perceber como essa qualidade de corpo era vista ou não vista, né? Ou pouco vista, ou vista de uma maneira exotizada, como eu coloquei, né? Ligada ao festejo, ligada ao mundo do samba, né? É importante dizer que o Vanzetti trazendo o mundo do trabalho, né? O trabalho até, enfim, diria virado do 19 para o 20, o trabalho era entendido como punição, né? Especialmente no Brasil, né? Se a gente entender essa sociedade escravocrata brasileira, quem realizava o trabalho era o corpo negro, né? Então, trazer o trabalho também é entender, né, essa situação do Brasil. E aqui é uma trabalhadora, né, porque essa série do Abaeté é sobre, né, as lavadeiras enfim, baianas, né, que trabalhavam naquela lagoa. Bem, eu fico por aqui, agradeço a atenção de todos e desejo uma ótima Ampap.